Oi, gente, eu me chamo Laura e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma série que eu acho que merecia mais reconhecimento. Tô aqui pra falar sobre Verônica Mars. Verônica Mars é uma série que estreou em 2004 pela emissora UPN e em seguida foi comprada pela CW, que é uma emissora que a gente conhece por alguns sucessos como Gossip Girl, The Flash e The Vampire Diaries. Entre os atores mais famosos, a gente pode citar a Kristen Bell, que faz a protagonista Verônica, e ela pode ser reconhecida em alguns sucessos como The Good Place, da Netflix. Oi, Helena. Como é que você está? Uma pergunta. Onde é que eu tô? Quem é você e o que tá acontecendo? E o famosinho da Sessão da Tarde, Quando em Roma. Nada vai dar errado, Beth. Isso aqui é real. Eu particularmente sou muito fã do trabalho da Kristen Bell e principalmente Verônica Mars, acho que é um dos grandes momentos da carreira dela. Além da Verônica, que é a Kristen Bell, tem o Jason Doran, que faz o papel do Logan Eccles, que é um personagem super profundo e complexo na série, e também o Enrico Colantoni, que é o pai da Verônica, que também é um personagem muito legal de acompanhar. E embora essa série não tenha tido uma audiência muito grande, não tenha tido um público gigantesco, não tenha sido um grande sucesso, ela foi responsável por formar uma base sólida de fãs muito fiéis. E hoje em dia ela é considerada um fenômeno cult, não só por isso, mas também pelo fato de ter abordado assuntos tão sérios e tão profundos, mesmo que em uma época em que eles não tinham tanta relevância ainda como nos dias atuais. Mesmo que sempre sejam assuntos muito importantes de serem debatidos, naquela época eles não eram levados a sério como debates sociais. E isso mostra como que Verônica Mars é uma série à frente do seu tempo. This is my school. If you go here, your parents are either millionaires or your parents work for millionaires. Neptune, California, a town without a middle class. Como sinopse ou premissa da série, a Verônica é uma adolescente que passou por vários traumas, vários problemas e meio que mudou de personalidade, deixou de ser uma das meninas mais populares do colégio para ser como uma menina que frequentemente sofre bullying. E além disso, ela é detetive. Ela é detetive adolescente, né? Isso é um super clichê, mas isso acaba acontecendo porque o pai dela trabalha como detetive particular e em alguns casos envolvem colegas de classe dela ou colegas de escola e a Verônica acaba se metendo. Não só porque o pai dela pede pra ela fazer isso, mas também porque a gente acaba vendo que ela gosta de fazer isso e é tipo um passatempo pra ela. Ela prefere muitas vezes fazer isso do que estudar, fazer os trabalhos de escola. Wow. This is a little embarrassing. A gente pode notar que existe uma diferença muito grande entre Verônica Mars e outras séries sobre detetives adolescentes, como Nancy Drew, por exemplo. Ou séries infantis também, como Scooby-Doo e até mesmo Detetives do Prédio Azul. A gente vê que os temas abordados nas séries e os casos e as resoluções deles são questões muito mais profundas do que geralmente são abordadas em séries mais infantis ou mais juvenis. Lembrando que para fazer esse vídeo eu estou usando como base também o texto de Bruno Souza Tavares, que é Transmedialidade e Complexidade Narrativa na Televisão Contemporânea, um estudo de caso da série Verônica Mars. Que para você ter uma noção de quanto que essa série é profunda e ampla, ela virou o tema de um TCC. Então, muito bacana esse texto. Eu recomendo que vocês leiam também se interessarem por Verônica Mars. E vamos seguir. Verônica Mars pode ser classificado como um drama, suspense e noir. Este último, noir, é um gênero tanto cinematográfico e literário. Na literatura, ele foi mais ou menos difundido entre os anos de 1940 e 1950 nos Estados Unidos e também, consequentemente, no cinema. Essa literatura, essa dramaturgia é principalmente caracterizada por grandes casos criminais que são resolvidos por um personagem que geralmente é o protagonista, o narrador. Ele é o detetive que vai solucionar esses casos, esses grandes crimes. Ele é procurado pelas pessoas para fazer isso. E tem várias características, principalmente cinematográficas, que fazem com que você determine se um filme é ou não noir. Eu achei bem interessante, então eu vou falar um pouquinho sobre quais características determinam um conteúdo ser ou não noir, que é também o caso de Verônica Mars. Entre as principais características visuais de um filme noir estão a estética
de luzes mais escuras. Geralmente quando você tá vendo um filme no ar, você ouve umas músicas mais de suspense, uma coisa no ar, vê bastante fumaça, jogo de luz, sempre para deixar aquela situação mais misteriosa ainda. Então a gente vê isso bastante em Veronica Mars, a gente vê que sempre quando ela tá resolvendo algum caso ou investigando alguma coisa, fica um pouquinho mais escuro. Claro que a série já é em si bem escura, então se você for olhar, ela tem uns filtros bem escuros, principalmente até pra época, que era... Até porque Neptune é uma cidade litorânea, né, ali na história, então era pra ser uma coisa mais viva, mais amarela, mais sol. Só que acaba que, justamente por causa desses mistérios, fica uma coisa mais escura, mais neutra, mais séria. E dá o tom da série também, deixa a série mais séria. Deixa ela mais aquele arzinho de vamos prestar atenção que vai vir uma coisa interessante aí. E como eu já falei também, a narrativa de crime é uma coisa que tá presente nessas obras. E também personagens ambíguos. Veronica Mars é uma série que tem muitos personagens complexos, tem várias camadas, então assim, nem sempre um personagem é bom e nem sempre ele é ruim, eles estão ali naquela linha cinza, o que a gente também não costuma ver muito em séries adolescentes, principalmente sobre casos criminais, sobre detetives. Geralmente o bonzinho é o bonzinho e o mal é o mal, mas aqui não, a gente vê uma pessoa boa fazendo coisas ruins e pessoas ruins fazendo coisas boas, então não tem essas coisas muito bem definidas. O público-alvo, que também se diferencia um pouco. Bom, inicialmente o gênero noir, ele era voltado a um público masculino e também adulto, que não é bem o caso de Veronica Mars. Eu acho que o público é bem misto, no sentido de gênero, mas jovem. Mas também os adultos eu acho que podem se interessar pelos assuntos, porque de certa forma também é uma série policial, então tem assuntos adultos que são bastante debatidos na série. Mas o foco mesmo dela é o público adolescente, já que mesmo que tenha essas camadas tão profundas, tão sociais e tão críticas, o pano de fundo ali é uma escola de ensino médio e os desafios que todos os adolescentes comuns passam. E além disso, também tem o flashback, que está bem presente ali em Veronica Mars, assim como na maioria dos filmes e séries no ar. No caso de Veronica Mars, a gente tem um antes e depois, principalmente na própria Verônica. Você percebe que o estilo dela muda, a forma como a personalidade dela se distingue também é bem evidente. Então, pra gente conseguir diferenciar, eles fazem o recurso de que o estilo da Verônica mudou completamente. Na atualidade, a gente vê que ela é uma menina super descolada, que não se importa muito com algumas coisas e que tem um estilo, assim, bem independente. E quando a gente vai ali nos flashbacks dela, volta no tempo, ela é uma pessoa totalmente diferente. É uma menina mais patricinha, com cabelo grande, com umas roupas mais fofas, um estilo mais menininha mesmo. E isso também é um recurso para que a gente consiga diferenciar o que é passado e o que é presente. Outro fator que Veronica Mars quebra dessas questões do gênero noir é o protagonismo feminino, que não é uma coisa muito comum no gênero noir. Principalmente da própria época, você não vai encontrar um livro ou um filme que tenha uma protagonista mulher, geralmente é um homem. E quando existe uma personagem mulher, ela é a femme fatale. Coisa que eu também acho muito inteligente na série é como eles sempre explicitam os casos e as situações que a Verônica tá resolvendo para que não pareça que o que ela conseguiu fazer foi sorte. Eles deixam bem claro que foi ela que resolveu aquilo porque ela entendeu, ela pesquisou, ela encontrou pessoas, ela leu documentos, ela passou por cima da lei, enfim, várias questões que levaram ela a resolver o caso ou a se safar de uma determinada situação. Como eu falei sobre o recurso do flashback, antes do início da série, a Verônica era uma menina muito popular na escola, só que a vida dela muda drasticamente, acontecem várias coisas muito trágicas na vida dela, que fazem com que ela mude de personalidade, à base do sofrimento. E isso é ruim para ela como pessoa, mas como personagem, isso dá uma carga dramática a ela muito boa e faz com que tudo que ela faça pareça ter um propósito e pareça ser resultado de alguma coisa. E ela não é simplesmente uma menina revoltada com nada. Ela tem motivos para ser revoltada, ela tem motivos para ser da forma como ela é. E você entende perfeitamente por que ela é arisca, por que ela é desconfiada, por que ela tem essa personalidade durona, essa dificuldade de se abrir com as pessoas e o quanto que isso acaba sendo importante para ela, justamente pelas situações em que ela se coloca ao longo do tempo. Ela mora em Neptune,
que é uma cidade da Califórnia que é habitada majoritariamente por pessoas muito ricas. Claro que não são os únicos habitantes da cidade, tem pessoas de classe média e pessoas pobres, embora a Verônica cite logo no começo da série que não existem pessoas de classe média lá, mas a Verônica ela pode ser classificada como uma pessoa de classe média, sim, na série. Mas a grande maioria dos habitantes de Neptune são pessoas muito ricas e, por outro lado, também tem muitas pessoas pobres que trabalham para essas pessoas muito ricas, sejam como empregados domésticos ou trabalhem para as empresas deles também. E graças a isso, na própria escola da Verônica, a gente vê uma linearidade muito forte entre as classes sociais. As pessoas ricas e as pessoas pobres estão em lados opostos. Então, isso gera várias circunstâncias na série que também vão ser motivos de alguns casos criminais, de algumas das investigações da Verônica, o que torna tudo bem interessante porque fala bem sobre questão de classe e de uma forma assim bem abordada. Não é só uma sériezinha que pega, ai, tem o popularzinho que tá humilhando o coleguinha porque é mais rico que ele e tal. Não, eles falam disso de uma forma assim bem séria e bem realista também. E a Verônica se enquadra nisso por tentar buscar justiça, por ela entender como essas pessoas mais menos afortunadas se sentem, em parte também porque ela passou por um processo de marginalização na escola, depois que o pai dela deixou de ser xerife e ser considerada uma pessoa ruim, ela também foi jogada ali na sarjeta. As pessoas começaram a vê-la com maus olhos, porque se o pai dela é uma má pessoa, ela também seria uma má pessoa. Então, uma coisa que também é interessante é que a Verônica, ela se blinda justamente porque as pessoas falam mal dela, não gostam dela, têm preconceito com ela. E graças a isso, ela ganha liberdade para fazer o que ela quer, porque ela não tem que agradar ninguém. As pessoas já acham que ela é ruim, então por que ela vai querer agradar as pessoas? Por que ela vai querer ser certinha, boazinha? Ela não tem motivação para isso, então ela faz o que ela sente vontade de fazer. Claro que ela tem valores morais, mas comparada a uma mocinha da época, uma mocinha de 2004, uma protagonista de série ou filme dessa época, elas não iam fazer as coisas que a Verônica faz. Então, assim, ela tem uma liberdade bem grande. O pai dela tá sempre ali protegendo ela, mas ele também meio que empurra ela pra esse mundo do crime e tal. Ele fala que tá protegendo ela, mas em alguns episódios você vê que ele pede ajuda dela. Então, é bem isso. Ele também apesar de bem protetivo com ela, ele é bem liberal em outros aspectos. Além da Verônica, muitos outros personagens também são bem interessantes e bem ricos dramaturgicamente. Eu posso citar, por exemplo, Willie Weevil, que é um menino que faz parte de uma gangue. Ele é interpretado pelo Francis Capra. Ele é um cara que faz parte de uma gangue e se mete em vários crimes, em vários problemas, que logo a princípio você pode caracterizar ele como uma pessoa ruim, mas ao longo da série você vê que ele nem é tão ruim assim, que ele tem uma vida própria, que ele tem questões que fazem ele ser como ele é, que levam ele para esse caminho. E ele é bem interessante, eu gosto bastante do Weevil, eu gosto bastante da evolução dele na série também. Ele é uma pessoa bem humana, assim como o Logan também. Every school has an obligatory psychotic jackass. He's ours. O Logan também é uma pessoa que começa muito ruim, que você começa detestando ele, mas ao longo da série você percebe que ele também não é tão ruim assim, que ele também tem questões pessoais a ser resolvidas, né? E esses personagens enriquecem bastante a série, fazem com que ela seja bem complexa, assim como os assuntos que são abordados nela. Que, bom, por exemplo, eu posso citar alguns casos como abuso sexual, violência doméstica, identidade de gênero, mesmo que não de uma forma tão aprofundada, sexualidade, abuso de poder. São tantas coisas que, sabe, eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu fiquei, caramba, velho, essa série é de 2004 mesmo, porque não parece. E até hoje em dia, se você for ver um conteúdo que aborde esses temas, não vão ser todas as séries que vão conseguir fazer isso de uma forma que fique legal, sabe? Porque muitas vezes pode parecer forçado, muitas vezes não dá muito certo, muitas vezes eles passam do ponto, mas eles fazem tudo de um jeito tão inteligente, tão legal, que você compra as ideias que estão ali. E além de ser um conteúdo legal, de ser um escapismo, funciona também como ela funciona também como uma forma de reavaliar a questão
a sua questão no mundo, sabe? De se reavaliar, de entender problemas, entender questões, de humanizar pessoas que não fazem parte do nosso ciclo social, mas que a gente possa entender que essas pessoas também têm dificuldades assim como a gente. Então é muito legal que tenham séries e tenham filmes que falem sobre isso. E principalmente naquela época, em 2004, que, sei lá, eu tinha 2 anos de idade. E que até hoje em dia é muito difícil falar sobre esses assuntos de uma forma responsável. É bem legal de ver, uma série bem à frente do tempo mesmo. E por essa razão foi uma série bem aclamada pela crítica, apesar da baixa audiência. E recebeu alguns prêmios, também outras indicações. Nada muito significativo, como o Emmy, por exemplo. Mas ela teve o seu lugar. Bom, depois da 3ª temporada, em 2007, Verônica Mars foi cancelada. A primeira fase da série se encerrou, justamente pela pouca audiência que a série tinha. Depois de um certo tempo passou a não ser uma prioridade da emissora. E só em 2014, após 10 anos de seu lançamento, foi estreado um filme com continuação da história, né? Que continuava o que parou na 3ª temporada. Só que assim, depois de 10 anos, claro. Uma adaptaçãozinha. Porque assim, ela teve um final muito abrupto, não deu o encerramento adequado para os personagens, para a história em si. Então, era uma coisa que os fãs queriam muito. Só que não foi tão fácil transformar esse filme em uma realidade, porque como era uma série com baixa audiência, a Warner não queria produzir ela assim tão fácil. E os fãs estavam desesperados há muito tempo, querendo que esse filme acontecesse. E foi aí que o pessoal da produção teve uma ideia, que foi fazer uma campanha crowdfunding. Que foi justamente o que alavancou e tornou possível a gravação desse filme. Years of radio silence, and yet I still kind of knew I could count on you. We are going to the reunion. I'm shocked you even came to this. I knew you'd be here. You've been sitting there since graduation, haven't you? Antes do filme ser lançado, foram publicados também 2 livros que davam continuidade ao encerramento da série em 2007, né, a 3ª temporada. E isso em si já colocou a Verônica Mars como um conteúdo transmediático, que é uma questão de comunicação, que é quando um conteúdo funciona em vários tipos diferentes de mídia. Ou seja, ao lançar o livro, Verônica Mars passou a ser uma obra literária também. E que a pessoa que está lendo o livro não precisa necessariamente ter assistido a série para entender o que está ali no livro. E nem a pessoa que assistiu a série precisa ler o livro para entender os outros conteúdos que vieram depois. Isso é transmídia, é você falar sobre uma mesma coisa, só que de formas diferentes, que dê para ser entendido por pessoas que estejam consumindo qualquer um dos 2 conteúdos. Possam ter vontade de assistir os outros ou ler os outros, mas não é uma dependência, não existe uma dependência entre os conteúdos. Os livros podem ser lidos e entendidos por pessoas que não assistiram a série, e a série pode ser assistida por pessoas que não leram os livros. E assim, um desses livros se tornou a base para o roteiro do filme em 2014, que arrecadou milhões de reais. Eles lançaram na campanha a partir de $1, então a pessoa poderia contribuir com $1 e tinha direito a informações sobre a série, sobre o filme e a produção, e até $10 mil que você conseguia um papel como garçonete no filme. Então eu achei bem interessante também as propostas que eles estavam oferecendo para os fãs que fossem contribuir. E além de ser uma forma de financiar realmente o filme, foi uma forma de provar que existia público sim para esse filme, para a Warner. E aí ela entrou também com a produção, mas grande parte também do dinheiro que foi investido veio justamente da campanha crowdfunding. Na época que isso aconteceu, o filme chegou a bater o recorde como a maior arrecadação financiada, assim. Hoje em dia já passaram alguns outros conteúdos, mas por bastante tempo foi a maior campanha crowdfunding da internet. E logo após isso, em 2019, a Hulu produziu a 4ª temporada de Verônica Mars, que dava sequência ao filme. Verônica Mars é um exemplo de como uma série pode ser escapismo e, ao mesmo tempo, uma plataforma de discussões sociais tão importantes. Claro que ela não é perfeita. Eu assisti, inclusive, um vídeo do Ora Thiago, em que ele frisa que, logo no primeiro episódio da série, o Wallace Fennell, que é o melhor amigo da Verônica, ele é amarrado num poste da escola. E o quanto que isso é retrógrado,
o tanto que isso é pesado, assim, pra você ter numa série. Só que, assim, quando você vê tudo que a série produziu, é uma série que envelheceu super bem. Esse momento dela realmente foi ruim, não foi legal. Hoje em dia seria com certeza cancelada. Mas não é um demonstrativo de todo o conteúdo que a série tem em si, sabe? Se você for ver realmente por esse episódio, você vai perder todo o conteúdo que ela tem e que é muito legal, muito interessante, mesmo que faça essa transgressão aí. Atualmente, Veronica Mars está disponível na Prime Video e, se eu não me engano, também na Apple Play. Então, se você ficou a fim de assistir, vai lá conferir, claro, as 3 primeiras temporadas. Eu confesso que tá muito difícil de achar o filme. E também na Hulu Play tem a 4ª temporada. Então, eu indico super essa série. Tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai amar Veronica Mars. E aí, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você sentiu vontade de assistir mais séries que eu possa falar sobre. E é isso, gente. Até a próxima.